Eduardo Bolsonaro voltou a fazer ameaças graves a autoridades numa série de lives transmitidas nos Estados Unidos. Em tom provocativo e desafiador, o filho 03 do ex-presidente Bolsonaro afirmou saber quem está por trás das investigações contra ele e o clã Bolsonaro, e prometeu se mexer para retaliações. O Eduardo citou nominalmente o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, e disse que o ministro Alexandre de Moraes precisa ser tirado do STF. Para ele, a guerra não acabou e o embate com as instituições só está começando. As declarações geraram uma resposta imediata da Polícia Federal, que classificou as falas como intimidatórias e anunciou que elas vão ser incluídas no inquérito. O Supremo reagiu também com medidas rigorosas, bloqueando bens, contas e ativos do Eduardo Bolsonaro. Ele continua nos Estados Unidos, articulando sanções contra ministros do STF junto às autoridades de lá. E a tensão sem precedentes entre executivo e judiciário segue elevada. A questão é até onde essas ameaças de Eduardo Bolsonaro podem chegar. Quarta-feira, 23 de julho de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando. E aqui a gente sempre debate uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o nosso jornalista aqui do ICL Notícias, o Igor Melo. Igor, que bom falar contigo mais uma vez, seja muito bem-vindo. Oi, Gabi, oi, nossa comunidade. É um prazer sempre estar aqui no Em Detalhes, mais uma vez, e vamos nessa. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas do Eduardo Bolsonaro agora. Os ataques dele estão escalando e daqui a pouco eu vou entrar mais nesses detalhes dos ataques à Polícia Federal também, além do STF, mas eu quero um pouco, para começo de conversa, a sua análise sobre como as reações também a essa escalada do Eduardo Bolsonaro contra o Brasil estão escalando na mesma medida, talvez, Igor. Como é que você está avaliando essa restrição, aliás, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes contra o Eduardo? Gabi, assim, eu acho até que é uma providência, de alguma forma, que não é um extremo, né? Uhum. Porque se a gente teve toda a fundamentação jurídica, tanto da operação contra o Jair Bolsonaro, para a colocação da tornozeleira e as outras medidas cautelares, dizendo que ele estava financiando a atuação do Eduardo Bolsonaro para obstruir a corte, né, obstruir o trabalho da corte no limite, então, assim, é esperado que você tente cortar esse meio de financiamento, que é, no caso, assim, bloqueio de conta bancária, de serviço de Pix, esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que o próprio Jair Bolsonaro declarou já ter repassado R$ 2 milhões para Eduardo Bolsonaro, assim. Então, a gente está tratando aqui de bastante dinheiro, embora ele esteja falando para os seguidores dele que está vivendo em uma circunstância difícil. Isso é muito mais do que a renda anual de uma família média, de classe média nos Estados Unidos. Então, assim, ele tem muito recurso já em mãos para operar, para fazer esse lobby contra o país que ele tem feito. E acho que a providência do STF, do ministro Alexandre de Moraes, é para tentar cessar isso de alguma forma, né? O que me impressiona bastante é a escalada desses ataques contra o Brasil por parte do Eduardo Bolsonaro, né, Igor? Porque a gente teve, nas transmissões que ele fez, nas lives dos últimos dias, atacou não só o ministro Alexandre de Moraes, que já é praticamente de praxe desde que ele foi para os Estados Unidos, até antes disso, mas nessa ofensiva do Eduardo lá dos Estados Unidos, o próprio STF, agora também aparece uma ameaça contra a própria Polícia Federal. Então, é algo muito grave também, tentar intimidar o trabalho da corporação. Isso pode ter uma resposta, a gente pode, talvez, ter o Eduardo ele pode ser alvo de buscas, uma resposta da Polícia Federal também, nesse sentido, já que também está no âmbito da investigação? Assim, eu acho que não se trata nem disso, assim, porque o destino do Eduardo me parece estar traçado dentro do cenário jurídico brasileiro. Ele vai ser responsabilizado por tudo que está acontecendo. A gente, assim, já comentou isso em outras oportunidades, esse processo vai avançar,
Ele, até o momento em que foi para os Estados Unidos, ele não era denunciado nem réu por nada envolvendo a tentativa de golpe, apesar de haver menções a ele, né? O próprio Mauro Cid fala que ele fazia parte desse núcleo mais radical que estimulava o pai a dar um golpe. Mas quando ele optou de se licenciar, ir para os Estados Unidos, fazer essa articulação contra o STF, contra as autoridades e contra o Brasil, ele sabe que o destino dele está traçado. Assim, isso faz parte, inclusive, da narrativa que ele tenta sustentar, de que ele é perseguido, porque ele vai, sem ter nenhum tipo de responsabilização, começa a atuar sistematicamente dessa forma, e subindo o tom, dobrando a aposta sempre que algo acontece, e aí a responsabilização vai vir, isso é óbvio. E ele vai dizer, tá vendo como eu era mesmo perseguido? Então, isso faz parte até da retórica dele, né? Mas, assim, quanto a ações da Polícia Federal, me parece que o que vai acontecer é que ele vai ser indiciado nesse inquérito que ele responde e, assim, o processo vai transcorrer com uma certa tranquilidade, apesar da gravidade do que está acontecendo. Eu observo já há bastante tempo, acho que desde 2023, quando essas investigações contra a família Bolsonaro avançaram no STF e na Polícia Federal, que existe uma preocupação muito grande de não ter ações assodadas, até em comparação com a Lava Jato, né? De não repetir certas práticas. Então, agora mesmo a gente viu que, apesar de tudo que aconteceu, o Jair Bolsonaro não foi preso preventivamente. Então, assim, acredito realmente o que vai acontecer, o que tem que acontecer, que essa investigação vai ser concluída pela Polícia Federal e ele vai ser indiciado, denunciado e posteriormente tornado réu. Agora, só fazer um parênteses, Gabi, que embora ele tenha novamente feito esses ataques contra os delegados, sobretudo o delegado Fábio Schorner, que é o responsável por esses inquéritos que tramitam no STF contra a família Bolsonaro, isso também está longe de ser uma coisa inédita. O próprio Eduardo responde a um processo disciplinar, porque ele é escrivão da Polícia Federal licenciado, justamente por conta desses ataques. Ele já fez uma série de manifestações contra a Polícia Federal, contra o delegado Fábio Schor, contra os investigadores que atuam nesses inquéritos. Então não é como se também fosse uma novidade, assim, ele só está reforçando o que ele já vinha fazendo. E aí, para a gente até dar um passo atrás nessa história e entender essa linha do tempo e como a gente chegou até aqui, a gente tem o lado do Eduardo e como isso também talvez tenha se aprimorado aos poucos no governo Donald Trump, retalhando o Brasil em nome do Jair Bolsonaro, né? O Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro, já não é de hoje que ele faz uma série de viagens que foram feitas em prol de uma articulação da extrema-direita global. Aí, em março, ele se licencia, de fato, do cargo. Então, queria que você analisasse um pouco sobre essa empreitada de construir nos Estados Unidos, né, essa noção de que o nosso processo eleitoral é contaminado. Foi se aprimorando também essa narrativa de ditadura por parte do Eduardo para conseguir, então, a anistia para o Jair Bolsonaro. Por outro lado, também parece que não sei se os bolsonaristas tinham tanta noção do quanto o Trump ia comprar esse discurso, né, Igor? Então, no começo eram ali 2 parlamentares que escreveram para a Casa Branca dizendo que o Alexandre de Moraes tinha que sofrer sanção. Aí depois um congressista, na presença do Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, estava ali ouvindo também a mesma coisa, que deveria ser aplicada a sanção contra o Alexandre de Moraes. Foi uma escalada até chegar a esse anúncio de fato do Donald Trump, né? E o Eduardo, então, entra nessa dança defendendo sanções contra o próprio Brasil, taxação de 50%, enfim, contra o povo brasileiro, no caso, né? Em nome de interesses políticos pessoais. Gabi, eu acho que a gente tem que separar 2 pontos aí. Um é reconhecer essa articulação que o Eduardo Bolsonaro fez. Assim, já de muitos anos, desde que o pai se tornou presidente em 2019, na divisão das tarefas dentro da família, o Eduardo faz esse papel meio de embaixador junto aos movimentos de extrema-direita. Então, atuando junto ao movimento MAGA e ao Steve Bannon nos Estados Unidos, na Hungria, aqui na América Latina também, por exemplo, junto ao Milei. Enfim, ele tem feito isso sistematicamente. Agora, a gente também não pode superestimar o papel que ele, o Paulo Figueiredo e outros brasileiros envolvidos nessa conspiração tiveram para efetivamente o que aconteceu. Se a gente voltar a lembrar, em nenhum momento eles pediram explicitamente por tarifas ao Brasil.
Eles pediam Exato. sanções ao ministro Alexandre de Moraes, né? Evocavam lá a lei Magnitsky, que prevê esse tipo de punição. Eu lembro até que, se não me engano, da última vez que a gente comentou, que a gente conversou aqui, que também foi sobre isso, de alguma forma, no dia o Eduardo tinha dado uma entrevista até explicando o plano dele num canal de extrema-direita, dizendo que ele queria uma atuação parecida com o que houve contra os procuradores e juízes do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que por conta do mandado de prisão contra o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Tanto que Então, esses assim, não dois era o que eles estavam pedindo. parlamentares, né, Igor, desculpa te interromper, mas só para acrescentar justamente, corroborar nisso que você está falando, aqueles dois parlamentares que mandam a primeira carta para a Casa Branca também citam a lei Magnitsky, que a gente já dizia, nossa, esse movimento é irrelevante. São dois parlamentares, né, de um grupo muito específico, mais radical, enfim, e aí isso foi escalando, né? Sim, e aí, só retomando, obviamente, essa articulação deles teve um papel, inclusive junto a essa base trumpista no Congresso, né? Não é à toa que esses deputados americanos fizeram essa pressão também, mas o que me parece é que o governo Trump, de alguma forma, instrumentalizou essas pressões e essa campanha que a família Bolsonaro vinha fazendo nos Estados Unidos para atuar em prol dos seus interesses geopolíticos. E aí, nesse sentido, atacar o Brasil, que é uma liderança do sul global, é um país que não é não alinhado aos interesses dos Estados Unidos, vem tomando uma série de medidas contra os interesses americanos. A gente pode lembrar, por exemplo, toda a articulação que o governo brasileiro fez para tentar um cessar-fogo do genocídio de Israel contra a Palestina, desde o governo Biden, contrariando diversas vezes os interesses americanos na região. Agora tem essa questão dos BRICS também. Então, me parece que eles pegaram mais que o Trump e a equipe dele pegaram mais como pretexto do que propriamente ser uma atuação por conta da família Bolsonaro. Agora, na prática, para a nossa realidade política, isso é indiferente, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, a família Bolsonaro fizeram, de fato, uma campanha contra o Brasil e os resultados estão aí. E não é à toa que eles estão tendo o ônus político que eles estão tendo. Então, até por isso ele não recua, porque ele sabe que o impacto político está dado e falar, não, peraí, eu vou lutar contra tarifas, eu quero sanção e não tarifa, só vai colocar mais na conta da família Bolsonaro essa responsabilidade pelas tarifas, né? Ele estaria, de alguma forma, tratando como um erro também. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar esses dois papéis, mas a responsabilidade política deles é inegável, assim. Com certeza. Eu queria também um pouco da sua análise da situação interna do Trump lá nos Estados Unidos e como isso reflete aqui de alguma maneira. Então, a gente tem um desgaste na base mais radical, no MAGA, por pressão da transparência, no caso dos arquivos do Jeffrey Epstein, que até é um episódio, eu recomendo que as pessoas ouçam com o Jamil Chad, que a gente acabou de fazer. Então, entrando em todos esses meandros, enfim, destrinchando esse caso como um todo. Mas o importante aqui é o quanto isso tem potencial também de afetar de alguma maneira essa articulação do governo dos Estados Unidos, né? Que foi muito catapultado pela figura do Eduardo lá fora, mas que é contra a economia brasileira, contra o nosso judiciário, contra o Brasil de uma maneira geral. Gabi, assim, o Trump, nesse início de governo dele, ele pisou no acelerador para tentar desmontar a democracia americana, né? E não só a democracia americana, quanto a ordem internacional. Então, assim, a gente já teve ataques à ONU, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, na prática deixou de funcionar. A gente teve essa semana anúncio de saída da Unesco, enfim, da OMS. É a bandeira principal do Trump na política internacional dele. E só que, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele está queimando muito capital político muito rapidamente. E esse episódio que você citou tem uma gravidade especial para ele, porque a base mais radical dele é mais engajada, mas é só mais um caso. E aí a gente tem que entrar um pouco na persona do Trump também, que é alguém, e aí até concorreu ao Oscar um filme sobre ele esse ano, no ano em que a gente ganhou, né, com Ainda Estou Aqui, que trata um pouco, é um filme biográfico, O Aprendiz, que trata meio do início da vida pública do Trump, lá, quando ele ainda era jovem, e tem uma definição bem bacana dos 3 pontos que ele aprendeu como formas de negociação, que é falar primeiro, sempre atacar, como eles falam no filme, e o último seria nunca reconhecer uma derrota. Então,
me parece que nesse momento que a gente está tendo uma disputa para ver de quem pisca primeiro, porque parece claro para mim que o governo americano aposta que as consequências aqui no Brasil vão ser de médio e longo prazo, e não de curto, porque, enfim, não vai ter nenhum impacto econômico significativo no Brasil daqui a um mês. Mas pode ser que no ano que vem a gente tenha algum tipo de impacto econômico que, inclusive, de alguma forma atrapalharia a reeleição do Lula. E aí, porque isso poderia fazer, na visão dele, o governo brasileiro a recuarem numa negociação. Mas, ao mesmo tempo, isso também vale para o Trump, porque a gente tem visto os analistas econômicos cada vez mais falando em chance de crescimento de inflação nos Estados Unidos, a população está insatisfeita com o aumento do preço, e aí a gente vai falar de itens muito sensíveis na cesta básica americana, como o café e o suco de laranja, que vem majoritariamente do Brasil e vão ter um aumento grande de preço. Então é uma disputa de quem pisca primeiro. E nesse momento o Trump está muito pressionado por um rótulo que a oposição está conseguindo colar nele, que é o do taco, né? O Trump always chicken out. Tipo, o Trump sempre dá para trás, por contra a primeira onda de tarifas lá. E isso pegou muito mal para ele, porque justamente vai contra essa imagem de grande negociador implacável que ele procura construir para ele mesmo. E ele se irritou muito. Teve até um episódio na Casa Branca que ele foi perguntado por uma repórter sobre esse apelido, e ele se irritou completamente, destratou a repórter, enfim. Então é uma coisa que incomoda muito ele no aspecto pessoal mesmo. E a gente vai ter esse impasse de quem vai ser ele primeiro, e no meio disso tem a família Bolsonaro, né, que está tentando se reposicionar. Essas sanções, né, essas tarifas ao Brasil, foram uma bomba no campo bolsonarista. Assim, a gente teve uma reversão mesmo de tendência política pensando em 2026, e caso essas consequências políticas para eles se prolonguem e piorem, a gente tem um cenário muito complicado, porque a anistia morre, a possibilidade deles terem um controle maior da extrema-direita, mesmo com o Bolsonaro fora, morre, e inclusive isso pode prejudicar o grande plano deles, né, que é a eleição de uma bancada majoritária no Senado para fazer impeachment de ministros do STF. Então, assim, nesse momento é esse o cenário, eu acho, um pouco. Era justamente isso que eu ia te perguntar, incluir o cenário eleitoral de 2026 para o ano que vem também, porque o Eduardo Bolsonaro ele era cotado pelo Clã Bolsonaro, não dá nem para dizer que ele era cotado pela direita, porque não é muito do interesse do Centrão ter uma figura como o Eduardo Bolsonaro representando esse setor, mesmo mais fisiológico, né? Mas um sucessor do pai à presidência em 2026, pelo menos interesse do Clã Bolsonaro. Mas a chance dele voltar para o Brasil agora é praticamente nula, né, Igor? Sabendo que ele pode realmente ser preso voltando para cá. Então, na sua avaliação, a gente pode descartar completamente, talvez, já esse cenário para 2026? Ou dá para ser surpreendido ainda, né? Porque o roteirista do Brasil parece que nunca dorme. A gente está sendo surpreendido a todo momento, né? Eu acho que dá para ser surpreendido, Gabi, porque também o Bolsonaro é uma figura muito imprevisível, né? Então, no limite, ele pode trucar e falar, não, meu filho vai ser o meu candidato, e é isso. E aí a gente, enfim, teria que ver como se daria. Mas me parece que isso, na verdade, nunca foi para valer, porque isso não é de interesse de ninguém. Se olhar o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, e onde ele tem uma ingerência grande, sempre tratou com muito mais seriedade uma candidatura da Michelle do que do Eduardo. Assim, o Valdemar Costa Neto quer pessoalmente uma candidatura da Michelle. Já falou isso publicamente, que acha um nome muito forte. E aí a gente tem o Centrão e parte da extrema-direita abraçando a candidatura do Tarcísio, fora os outros nomes, né? Caiado, enfim. Outras pessoas que estão pleiteando esse espaço. Me parece que lançar o Eduardo, né, e o próprio Bolsonaro também ajudou com isso, é muito mais para dar um peso. Eles tentam uma analogia, se você reparar, sobretudo o Eduardo, de Brasil é a nova Venezuela. Então, o que aconteceu na Venezuela? A gente teve diversas vezes candidaturas de oposição sendo lançadas, e o Maduro colocava essas pessoas fora do jogo, com base no aparelhamento que ele tem do Tribunal Eleitoral de lá e tudo mais. Então, isso aconteceu diversas vezes, até a gente ter, na última eleição, um candidato que era, sei lá, terceira ou quarta opção, disputando com o Maduro. E Eduardo tem feito essa narrativa. Então, colocar ele como presidenciável, de alguma forma, seria falar, vamos prender o meu pai, que era o nome da direita.
como ele não pode concorrer, eu concorreria e também querem me inviabilizar. Seria essa a história que está sendo montada. Mas não me parece que isso vai emplacar para além dessas franjas mais radicais da extrema-direita, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Eu queria saber, a gente teve uma movimentação na Câmara dos Deputados que gerou uma comoção depois que o Jair Bolsonaro apareceu de tornozeleira eletrônica, mas também eles estenderam, achei assim, é até difícil encontrar um adjetivo para isso, talvez seja deplorável a palavra, até o nosso site, o nosso editor Chico Alves fez uma escolha boa para adjetivar, mas estendeu a bandeira dos Estados Unidos ali em apoio à taxação de 50%. E eu sei que você tem ali fontes parlamentares, enfim, no Congresso Nacional. Eu queria saber como é que está esse alinhamento dos parlamentares da extrema-direita, da direita, do PL, com o Eduardo Bolsonaro, e o quanto isso está sendo articulado em conjunto. Assim, ninguém vai ter, nesse momento, coragem de peitar, né, de afrontar essa linha que a família Bolsonaro está seguindo, porque, sobretudo na Câmara, no Senado também, mas sobretudo na Câmara, muita gente ali deve o mandato à família Bolsonaro, sim. E a gente deve lembrar que a família Bolsonaro é muito eficiente em destruir quem se desalinha. A gente teve N casos aí de políticos que se elegeram em 2018 na esteira da onda Bolsonaro, que de alguma forma romperam com a família e foram não só abandonados, como foram bombardeados ali dentro da militância e não conseguiram se eleger mais para nada. Então, assim, essa galera toda está numa situação bastante complicada, porque, por um lado, eles precisam reafirmar esse alinhamento à família Bolsonaro, mas essa posição tem se tornado cada vez mais impopular. E a gente tem visto isso nas pesquisas, inclusive. Então, isso também, de alguma forma, reduz esse eleitorado potencial que poderia ver como mérito esse alinhamento, né, de defender a família Bolsonaro nesse caso. Eu acho que a gente vai ter, e aí é mais uma análise mesmo do que informação, a gente pode ter um caminho do meio que seria péssimo para o Brasil, inclusive, mas que não é de todo impossível, que é o Congresso, capitaneado pelo Centrão, chegar a alguma saída intermediária, que seria, por exemplo, fazer avançar a anistia, ao mesmo tempo em que repudia os ataques de Trump, por exemplo, para sair como o mediador dessa situação. E, nesse ponto, esses parlamentares bolsonaristas ganhariam, mas não me parece o cenário mais provável nesse momento. Essa posição tem sido muito difícil de sustentar, né? E dependendo de como esse desgaste continue ao longo dos próximos meses, entre 2026, isso pode prejudicar muito o desempenho dessas forças bolsonaristas na eleição de 2026. A gente tem visto o governo se articular bem e fazer uma campanha de comunicação que tem sido eficiente em surfar nessa onda. A gente viu agora no caso do Pix, por exemplo, que, por ironia, foi o grande desgaste do governo Lula desde o início, né? Daquela questão do vídeo do Nicolas e tudo mais, e agora está surfando na onda de falando o Pix é do Brasil, fazendo campanha de publicidade com isso e tentando, de alguma forma, colocar essa pecha no campo bolsonarista de que é contra os interesses do brasileiro, né? Isso pode pegar, assim, me parece que tem pego, por enquanto. Só para trazer mais detalhes de como foi essa manifestação, vamos dizer assim, bolsonarista na Câmara, foi depois que o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, proibiu que se fizesse reuniões de comissões que tinham o objetivo, no fundo, de apoiar o Jair Bolsonaro contra o STF. E aí, um desses parlamentares levanta uma faixa que está escrito o nome Trump e embaixo Make America Great Again, né? Faça a América grande de novo. Então, um slogan do governo estadunidense e um apoio aberto à taxação de 50% contra o Brasil. Para a gente fechar, Igor, eu até ouvi o Chico Sá falar e me chamou a atenção ali no ICL Notícias segunda edição algumas vezes sobre esse comportamento do Eduardo, sobre como esses ataques lembram essas ameaças, essas intimidações, as práticas milicianas que a gente conhece. O Eduardo, uma das coisas que ele disse foi: estou disposto a ir até as últimas consequências. Então,
O que a gente pode esperar, na sua avaliação, do Eduardo? Até onde ele pode esticar essa corda nesse cenário que a gente tem hoje? Gabi, assim, primeiro eu concordo com o Chico, assim, milícia é minha especialidade, para quem não sabe, eu cobri muito tempo, né, esse tema, então, assim, realmente é um comportamento miliciano, essa coisa de extorsão, né, de alguma forma, uma extorsão política, ou faz o que eu quero, ou me paga o empréstimo que eu quero, ou eu ajo contra você, é a atividade típica da milícia. E agora, assim, ele certamente na retórica ele vai continuar aprofundando os ataques, assim, porque é isso, não tem o que fazer. Eles estão numa situação, o Trump colocou a família Bolsonaro numa situação irreversível de alguma forma, porque eles têm que apoiar as medidas do governo americano, mesmo que elas gerem um dividendo político negativo para eles. Sim, nesse ponto me parece também que foi uma atitude muito esperta do Donald Trump, porque eles estavam pedindo as sanções pessoais contra os ministros. A partir do momento que ele vai e faz muito mais, ele coloca a família Bolsonaro numa situação de ter que apoiar. Isso, de alguma forma, colabora para essa estratégia de médio e longo prazo no Brasil, né, de ter uma força política relevante apoiando as medidas americanas. Agora, dito isso, eu acho que ele vai chegar ao ponto de, novamente, pedir uma solução contra a democracia brasileira, por exemplo, uma intervenção americana. Eu não duvido que a gente chegue ao ponto de ele falar abertamente sobre o governo Trump intervir no Brasil. Isso não vai acontecer, obviamente, não tem a menor possibilidade disso acontecer, mas do ponto de vista retórico, me parece uma coisa bastante possível, porque a coisa vai escalar. Assim, o Bolsonaro vai ser condenado, vai ser preso, mesmo que temporariamente, né? Tem aquela discussão de que ele pode acabar indo para uma prisão domiciliar por conta da questão de saúde, mas eu acho bastante possível que ele fique pelo menos algum tempo preso de fato, e ele vai ter que aumentar, ele vai ter que subir de tom, assim. É como aquela fábula do menino e do lobo, né? Tipo, ele tá esse tempo todo gritando que o lobo tá vindo, e o lobo não vem. Quando o lobo de fato vier, a prisão do pai dele vier, então ele vai ter que continuar gritando, e aí vai caber a saber se a sociedade vai acreditar ou não no que ele vai estar falando, mas ele vai escalar, é a única solução que eles têm, né? Porque dentro das regras do jogo, dentro das 4 linhas, como eles gostam de falar, vai todo mundo preso na família, assim, não tem muito o que fazer. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez no Em Detalhes, é sempre um prazer conversar contigo e até uma próxima. A gente vai se falar com certeza em breve. Gabi, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu adoro estar aqui falando com você, conversando com o nosso público mais longamente. Eu estou às ordens. Quando quiser, é só chamar que a gente vem aqui. Com certeza, a gente adora te receber também, Igor. Até mais. Quero lembrar você para anotar na sua agenda, no dia 27 de julho, 8 horas da noite, que vai ser domingo agora, para quem está me acompanhando no YouTube. A gente vai ter agora o evento ICL Eterno, que é o nosso evento de maior proporção, talvez, aqui do ICL. Talvez não, com certeza, porque a gente vai anunciar um pacote de novidades. Já sei de uma parte dessas novidades, porque enquanto a gente conversa, o Edu Moreira tem feito novos acordos, aí fechando novos pacotes para apresentar um melhor para a nossa comunidade. Então, a gente vai ter novidade na área do jornalismo, de educação, também no entretenimento. Vem com a gente, deixa o seu e-mail em detalhesicl.com.br que você vai ser avisado quando o evento começar. Vai ser online, é gratuito, todo mundo pode participar. E o nome não é por acaso, ICL Eterno, é porque você vai continuar para sempre junto com a gente, como você vai descobrir no domingo. Agora tem o Mercado Investimentos, na sequência o Rolê ICL, e você pode acompanhar o Em Detalhes todos os dias, em qualquer momento do seu dia. A gente está com episódio novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã.
Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!